Oi, gente, bom dia. Bom dia pra vocês. Deixa eu colocar aqui o que nós vamos falar hoje, né? Hoje nós vamos continuar falando sobre pertencimento. Lei do pertencimento. Oi, alunas, tudo bem? Oi, Edna. Que bonitinha. Geralmente eu sempre a primeira a chegar aqui na live. Edna, eu já entro e penso assim, daqui a pouquinho a Edna entra, tá tudo certo. Não vai ficar sozinha. Tô brincando, Edna, não vou colocar sobre você essa responsa não, tá? Oi, Camilinha Santinoni. Santinoni é que fala? Oi, Si. Turma 4. Gente, que bênção, né? O novo dia. Que bênção. Deixa eu falar com vocês enquanto a galera vai chegando. Eu quero compartilhar com vocês um... Ednáurea. Desculpa. Eu vejo Edna e já fico no Edna. Ontem eu assisti um vídeo. Eu quero compartilhar com vocês. Oi, G, turma 6. Eu vou compartilhar com vocês hoje. Tem nada a ver, na verdade, assim, sobre leis, relacionamento de casal. Mas tem a ver com gratidão. Eu acho que esse ano, para nós, né, que estamos aqui, tivemos a honra de atravessar um ano com tantos acontecimentos trágicos e de repente a gente chegar ao final de ano, né, com vida, com saúde, isso é motivo de muita alegria, muita gratidão. E ontem eu vi um vídeo, não sei se vocês viram, se não viram eu vou compartilhar com vocês no meu stories, que é um vídeo sobre um senhor, né, que passou toda a sua vida enxergando em preto e branco. E daí os familiares reuniram um dinheiro, muito provavelmente deve ser um óculos muito caro. E aí compraram esse óculos para ele e ele passa a enxergar em cores. Gente, é muito emocionante. Eu chorei vendo o vídeo, um videozinho curto, sabe? Que faz a gente pensar muito, né, sobre a gente ser grato ao simples fato de a gente poder acordar e enxergar colorido, né? Depois eu compartilho com vocês. Mas vamos lá, hoje vamos dar continuidade falando sobre a lei do pertencimento. Quem é aluna já conhece profundamente essa teoria, é uma grande oportunidade de vocês revisarem conteúdo, né? E com algum outro exemplo que eu der aqui, vocês poderem ir além do que estão aprendendo lá. A aula de hoje não vai ficar gravada, porque como eu já disse para vocês, a gente vai percebendo o movimento, né? E aí começam a ficar acostumados que tá gravada e perdem o ritmo, e aí estavam gostando de acordar cedo e começam a não acordar mais cedo e começam a voltar a acordar atrasados, atropelados, enfim. A aulinha de hoje não vai ficar. Então, quem perder a aula de hoje, de fato, vai estar perdendo uma boa parte, né, dessa teoria, que nem vai fazer muito sentido depois a próxima aula, que é amanhã. Então, fiquem aqui até o finalzinho. Hoje nós vamos pontualmente até 6h30. E a lei do pertencimento, como eu falei com vocês ontem, é uma lei que ajuda a gente a compreender, né, a importância de a gente colocar no coração as pessoas que fazem parte do nosso sistema familiar e as pessoas que fazem parte do sistema familiar do nosso marido. Lembrando que o básico vocês precisam se lembrar para vir para essas aulas, né, com esse conteúdo, que é todos nós temos um sistema familiar original e todos nós temos um sistema familiar constituído. Então, o que acontece? No sistema familiar original, segundo essa lei, né, do pertencimento, aliás, de uma forma geral, em todos os sistemas, quem pertence, pertence, quem não pertence, não pertence, ponto final, tá? Então, essa lei, quer a gente acredite ou não, quer a gente concorde ou não, ela vai atuar
E ela diz que quem pertence a um sistema familiar, ela tem direito de pertencer independente do que ela faz, independente do que ela escolhe para a vida dela, independente do que ela decide fazer com o destino dela, independente do que o próprio destino dela leva ela a fazer, né? Então, esse é o pressuposto básico e todo mundo que quiser um relacionamento de casal saudável precisa compreender essa lei e se trabalhar para deixá-la fazer sentido. Porque quanto mais resistente ficar, mais prejuízo tem, né? Então, o que você precisa entender? No seu sistema familiar, quem pertence, pertence, ponto final. No sistema familiar do seu marido, quem pertence, pertence e ponto final. Né? Não tem essa de eu concordo, eu discordo daquela pessoa, eu gosto ou eu não gosto daquela pessoa. A gente precisa entender que a gente tem o nosso valor, que a gente tem o nosso lugar, mas que a gente não tem o direito, estou ajeitando aqui para colocar o fone, a gente não tem o direito e não tem o poder, né, de mudar essas leis. Então, cabe a nós, amorosamente, humildemente, respeitá-las para que a gente possa ter bons resultados na vida, inclusive na nossa relação de casal. Então, a gente não pode, né, querer escolher quem pertence ao sistema familiar do nosso marido. Né? O sistema familiar original dele é quem é composto por quem é e ponto final. E ali termina o nosso direito de intervenção. Né? Ali termina o nosso poder. Vocês ficam lutando tanto por empoderamento, uma bobagem isso, porque a gente já tem tanto poder que a gente não está sabendo nem usar o poder que tem. Comece a prestar atenção. Alunas do Casamento 5D em especial. Não é possível que com todo aquele conteúdo vocês não tenham entendido o poder que habita dentro de vocês. Vocês que não são alunas, mas que me seguem aqui, não é possível que vocês não tenham já caído a ficha nesse ano de 2021 com tanto conteúdo, com tanta aula, com missão metamorfose, com não sei mais o que. Não é possível que vocês não tenham entendido ainda que dentro de você reside um poder que você nem arranhou ele ainda. Você nem arranhou o poder que você tem. E algumas de vocês, talvez muitas de vocês, ficam aí gastando uma energia tremenda para se empoderar. A gente já sabe os direitos que a gente tem. A gente não precisa mais ficar entrando nessa luta, entendeu? A gente não precisa mais. A gente pode reivindicar de forma tranquila, pacífica. Porque essa luta que a gente vê de empoderamento aí, parece que mostra que as mulheres não estão seguras pelo que estão lutando. E aí precisam se armar até os dentes, né? E aí precisam fazer um movimento muito grande, como se não confiasse no poder que tem. E o que eu digo para vocês é o seguinte, a partir do momento que a gente se convence do poder que a gente é, não é que a gente tem, é o poder que a gente é, acabou toda e qualquer luta. Não estou dizendo que a gente não possa levantar as bandeiras, né? Eu tenho a minha bandeira aqui, que é pela família, levanto e não admito que ninguém, a não ser Deus, venha me tirar, né? Essa bandeira das minhas mãos. Mas, ficar lutando por algo que já é, ficar lutando por algo que já se tem, né? Se todo mundo tivesse relacionamento já saudável, ia ser meio nada a ver eu ficar trabalhando com esse tema. É como ficar lutando pelo empoderamento. A gente já é empoderada. A gente não tá sabendo nem usar o poder que tem. Usa tudo errado, gente, tudo. Aí os resultados vêm e mostram assim, você não tem poder. Os resultados realmente das suas práticas estão te mostrando que você não tem poder algum. Parece que você não manda nem no próprio umbigo, que dirá na vida do seu marido, que dirá na vida dos seus filhos, né? Mas é porque você não sabe se apropriar. Você nem conhecia essas leis básicas. Como é que você queria mandar em alguma coisa sem saber ao que você deve primeiro reverenciar, ao que você deve primeiro ter claro, né? Você nem sabe as armas que tem dentro da sua caixa de ferramentas. E é por isso que os resultados aí não andam sendo muito bacanas. Mas não tem nada a ver com o fato de você não ter poder. Muito pelo contrário.
Só que não adianta nada a gente ter esse poder e não saber usá-lo. E quando a gente toma consciência dessas leis sistêmicas, a gente só se convence do poder que a gente tem. Por isso que eu escolhi esse tema como final de ano, para vocês finalizarem esse ano, porque de verdade, se 2021 você me seguiu, você não é me seguiu, né? Se você acompanhou os conteúdos que eu replico aqui, que eu mostro para vocês, as histórias que eu vivencio junto com as minhas alunas, se você não se convenceu de como é possível você mudar a sua vida e a sua realidade, de verdade, ano que vem você vai ter que começar o ano com uma nova postura. Né? Uma postura talvez mais aberta, uma postura mais disponível para realmente aprender e colocar em prática para ver resultado. Então, essa lei do pertencimento, ela mostra para a gente que a gente tem muito poder desde que a gente fique no nosso lugar. E desde que a gente não permita que ninguém nos retire do nosso lugar, que a gente falou muito nas aulas sobre ordem ou hierarquia. E ainda por cima, olha só, então o nosso poder, ele vem da consciência, né, e da capacidade da gente de lutar por permanecer no nosso lugar. Então, se eu sou a segunda filha de 5 filhos, eu sou a segunda de 5 filhos, ponto e acabou. Eu não sou a caçula, eu não sou a mais velha, eu não sou a mãe da minha mãe. Falamos muito disso lá nas aulas sobre ordem ou hierarquia. Dentro do meu sistema familiar constituído, eu não sou filha dos meus filhos. Eu não sou filha do meu enteado. Eu não sou empregada de ninguém aqui. Aqui eu tenho o meu lugar. Eu sou aqui, junto com meu marido, gerencia todo o negócio aqui. Somos nós, eu e ele, quem colocamos as regras. Não são as crianças. E nunca vão ser, nem quando eles forem adultos. Porque para eles mandarem dentro de alguma casa, eles vão ter que ter a deles. Onde eu e meu marido não vamos poder nos meter. Porque aí é o reduto íntimo, são as escolhas deles. É o ambiente, né? É o lugar sagrado deles. Onde eu e meu marido vamos ter que nos recolher à insignificância de apenas visitantes. Só. Acabou. Então, a partir do momento que eu entendo que eu tenho o meu lugar, e a partir do momento que eu respeito o lugar de todas as pessoas do meu sistema familiar e do sistema familiar do meu marido, a gente já está falando aí que uma boa parte dos problemas já estão em vias de solução, em vias de se resolver. Porque o grande problema é que a gente quer ter o nosso lugar, a gente quer reivindicar o lugar de esposa, mas às custas de excluir a mãe do nosso marido. Nós não, nem vou me pôr, porque graças a Deus, isso eu fiz no meu primeiro casamento. Já fiz inclusive um exercício em relação à minha antiga sogra, porque nada de comportamentos dela que eu não concordava e não concordava mesmo, que inclusive tiravam força do meu casamento, nada daquilo justificava a postura que eu tinha interna, porque eu não era de debater, não era de... Nunca fui e acho que nunca serei. Mas internamente uma desqualificação absurda. E internamente já fiz meu exercício para ficar em paz com isso, porque simplesmente eu não sabia. Não sabia de nada disso que eu ensino para vocês e que hoje, graças a Deus, não quero nem chegar perto de fazer, por mais que a minha sogra possa vir a dar razão, dar motivo para isso. Então, não adianta eu querer praticar uma lei excluindo outra. Eu vou lutar pelo meu lugar de esposa e para isso eu vou excluir a minha sogra porque ela é tóxica. Ninguém tem o direito de excluir ninguém de um sistema familiar, desde que ela pertença. Então, a sua sogra ela não pertence ao seu sistema familiar constituído. Porque no seu sistema familiar constituído é você, seu marido, filhos e enteados. Um ou outro parceiro anterior, porque às vezes parceiros anteriores, isso aí tá tudo no curso, tá, gente? Não dá para ficar aprofundando aqui, porque senão a gente não avança nas leis e nem em outros temas. Mas parceiros anteriores que não foram respeitados
né? Alunas, casamento 5D, degrau 2, términos levianos, né? Deixar o passado descansar, enfim, tudo aquilo lá tem a ver com o que a gente está falando agora, que é parceiros anteriores que não foram respeitados, eles continuam interferindo, a energia, aquela má condução do relacionamento anterior continua intervindo, tanto que tem muita filha que está em desarmonia com seu pai, né? Muito brigando com o pai, não sei o que com o pai. E às vezes a relação do pai e da mãe é uma relação bacana, mas a menina tá lá implicadíssima com o pai. Muitas vezes porque essa menina, ela tá tomando as dores de uma parceira anterior que ela nem sabe que existe, mas que o pai fez muito mal. Abandonou no altar, né? Falou para fazer um aborto e a mulher fez, e hoje a mulher não consegue ter filho pela culpa do aborto. Enfim, coisas lá para trás que aconteceram no sistema familiar do nosso marido, no nosso sistema familiar, sistema familiar não, relações anteriores, né, amorosas, na vida do nosso marido, na nossa vida, se não forem bem resolvidas, isso pode interferir grandemente no bem-estar, né, dos filhos. Enfim, tudo isso é para te dizer do poder de certas coisas que às vezes você não vê, que às vezes você nem sabia que existia, mas que estão atuando. E quando a gente fala de lei de pertencimento, quando eu falo com vocês, nós temos dois sistemas, sistema familiar original, sistema familiar constituído. O original, pelo próprio nome, né, é muito fácil de compreender, que é aquele de onde eu vim. Ontem não deu tempo de falar porque eu tinha a sessão de desbloqueio com as alunas, e aí para não me atrasar eu preferi nem iniciar a conversa a respeito de quem pertence, mas quem é que pertence ao nosso sistema familiar original? Obviamente nosso pai e nossa mãe, os nossos avós, tanto de um lado quanto de outro, vivos ou mortos, pertencem. Outro grande erro é achar que porque morreu, parou de existir. Gente, você não deixa de ter vó materna se sua vó materna morreu. E a gente fala, eu não tenho pai. Como que você não tem pai? Você veio do quê, então? Não tem nenhuma das avós. Não tem nenhuma das avós vivas. E mesmo assim, esse viva, você põe entre aspas, porque dentro de você ela está viva, dentro da sua mãe, dentro do seu pai elas estão vivas. Quem parece fisicamente com elas continua aparecendo, ou seja, ela está ali. O DNA dela está vivo nas gerações. Você não vai morrer quando você morrer. Quando você morrer, se você tem filhos, você vai continuar existindo, você vai continuar viva nos seus filhos. Por isso que se seus filhos fizerem cagada na vida, mesmo que você já esteja morta, isso afeta. Por quê? Porque seu DNA está dentro deles. Se eles estão lá fazendo mal para as pessoas. Então, quando eu falo que esse trabalho aqui não é só sobre nossa geração, nosso tempo, é muito além, é muito adiante. Né? Quando eu falo para vocês colocarem ordem dentro da sua casa, quando eu falo para vocês assumirem a sua força, para você conseguir ser general dentro da sua casa, e não é para ser autoritário só. A autoridade precisa existir dentro da sua casa. Mas é para você entender que se não fosse por você, esses filhos não existiriam. Seriam outras pessoas morando em outros lugares, com outras vidas, melhores ou piores, mas não seriam quem são. Quando eu falo de ter autoridade dentro de casa, quando eu falo para ter regra, quando eu falo para ter ordem, quando eu falo para juntar com o seu marido, para botar ordem aí, é porque você, depois que morrer, vai continuar existindo. E aí você quer existir onde? Dentro de um outro sistema familiar constituído pelos seus filhos e seus maridos e esposas. Aquela coisa bagunçada, aquela coisa adoecida. E você tem responsabilidade sobre isso. Pelo menos até onde te cabe. Ensinar, ordenar é da sua responsabilidade. Depois realmente é com eles. Mas a gente vai ficar lá no túmulo, no céu, no inferno, não sei para onde a gente vai. Espero que seja para o céu mesmo. Espero que estejam fazendo tudo certinho para a gente merecer. Não sei se tem a ver com merecimento também, porque Deus não vai por essas coisas que a gente acha que vai, né? Ele é ele manda, ele desmanda, ele escolhe, ele não escolhe quem ele quiser. Mas seja lá como for, o pós-morte, a gente no fundo deseja que o que a gente deixar aqui, né?
esteja nos representando bem e não nos envergonhando. E aí, então o que você precisa entender é que você, dentro do seu sistema familiar original, voltando, né, quem é que pertence? Seus pais pertencem ao seu sistema familiar original, seus avós de um lado e de outro, avós maternos e paternos, um ou outro bisavô e bisavó, tá? Não vou aprofundar aqui, porque também é mais um assunto que daria pano para manga. Alunas do casamento 5D, lá eu explico para vocês por que algum avô, alguma avó, algum avô ou alguma bisavó. Os irmãos dos seus pais, então irmãos, presta atenção, não são tios. Eu não disse que os tios pertencem. Porque aquela tia que casou com o irmão da sua mãe não pertence ao seu sistema familiar. Marisa, mas eu amo ela mais do que amo meu tio, que é de sangue. Não tem a ver com você amar. Lembra que eu comecei falando, você tem muito poder. Mas seu poder ele fica limitado dentro de certas leis, entendeu? Então, na hora que começa a lei do pertencimento, você vai ver que não tem a ver com amor, com afinidade. Não vai pertencer ao seu sistema familiar quem você tem afinidade. Vai pertencer quem a lei mostra que pertence, diz que pertence, ponto. E tá tudo certo, tá? Então, não são os seus tios que pertencem, são os irmãos da sua mãe. Porque quando a gente fala tio, a gente está incluindo os tios que foram agregados, aí vira confusão. Então, quem pertence são os nossos pais, nossos avós, algum avô e alguma bisavó, os irmãos do papai e os irmãos da mamãe, irmãos homem, mulher, tudo bem, meio irmão do papai, meio irmão da mamãe. Então, se o seu avô, né, fez filho aí sem nota fiscal, pertence ao seu sistema familiar. E se eu nem conheço, pertence ao seu sistema familiar. E se eu nem conheço e já morreu, pertence ao seu sistema familiar original. Não complique. Quando vocês começam a fazer pergunta demais, mas e? É porque vocês estão querendo complicar. Não complique. Quem é que pertence? Todo irmão ou meia irmã do seu papai ou da sua mamãe. Não tem exceção, tá? Aliás, tem exceção porque a gente chama de irmão os irmãos adotivos, mas irmão adotivo não é irmão. Irmão adotivo é uma pessoa que passou a fazer parte e recebeu o título de irmão sem ser irmão, tá? Não falo isso para desmerecer a adoção, não. Tem gente que ama mais o irmão adotivo do que o irmão de sangue, né? E nada contra isso. O problema é que não é irmão. Irmão adotivo não é irmão. Irmão adotivo é uma pessoa de um outro sistema familiar. Que passa a fazer parte daquele novo sistema. Passa a fazer parte, mas não é. Ele é integrado ali, mas ele não faz parte, na verdade. Porque quando na adoção, inclusive, até é bom lembrar disso, na adoção tem um detalhe aí. Na adoção não é a criança que passa a fazer parte do sistema familiar de quem adotou. Quem adotou fica vinculado e passa a fazer parte ao sistema familiar da criança. Olha que doideira, tá? Então, na adoção aí tem esses detalhes. Quem mais que pertence? Então, papai, mamãe, os irmãos do papai, os irmãos da mamãe, meios irmãos do papai e da mamãe, o vô e a avó, algum bisavô, alguma bisavó, e os irmãos, nascidos, não nascidos, nasceu e logo na sequência morreu, são os natimortos, né? Então, seus irmãozinhos abortados, seja aborto provocado, aborto espontâneo, eles pertencem ao seu sistema familiar original. Aí pega seu marido. Quem pertence ao sistema familiar original do seu marido? A mãe e o pai dele, do jeito que são, jeitinho que são, fazem parte. O vô e a avó. Não importa se esse vô matou, não importa se esse vô era um agressor, ele pertence ao sistema familiar original do seu marido. Algum avô ou alguma bisavó. Também pertence ao sistema familiar quem fez um grande bem ou quem fez um grande mal. Por isso que os pais adotivos que fazem um grande bem, né? Muitas vezes retirando aquela criança da situação de morte, de abandono, passa a pertencer ao sistema familiar. Os irmãos e meio-irmãos da sua sogra e do seu sogro pertencem ao sistema familiar do seu marido, sistema familiar do seu marido, né? Do seu marido.
Também os irmãos e meio-irmãos do seu marido, ou seja, seus cunhados e cunhadas pertencem ao sistema familiar do seu marido. Por isso que quando a gente exclui familiares que pertencem ao sistema familiar do nosso marido, quando a gente exclui, simplesmente exclui do coração, tá? Não tem a ver com convivência, não. Quando a gente exclui do coração, quando a gente não pronuncia o nome, quando a gente deseja a morte, quando a gente exclui, arranca do nosso coração e obriga o nosso marido a fazer o mesmo, é por isso que muitos casais chegam ao fim por causa disso. Porque a gente está ferindo essa lei, porque ninguém pode ser excluído. Então eu posso não conviver, eu posso explicar para o marido por que eu não quero conviver, mas dentro do meu coração é bom que eu dê um lugar, porque se eu dou um lugar aqui dentro, eu não vou obrigar meu marido a arrancar aquela pessoa de dentro do coração dele, porque se for uma das pessoas que pertence oficialmente ao sistema familiar dele, se ele faz isso, ele bagunça, ele adoece o sistema familiar original dele. Por quê? Outro grande ensinamento é que nenhum sistema familiar aceita a exclusão. Então, quando um membro do sistema familiar original é excluído, isso traz muito transtorno. Isso traz como se ficasse um buraco ali. Então, uma criança que morre, se nunca mais falam dessa criança, fica o lugar ali, fica como se ficasse vago o lugar dela, mas não fica. A morte não exclui ninguém. Eu falei para vocês, não importa se os seus avós são vivos ou mortos, eles não deixam de fazer parte do seu sistema original se eles faleceram. Não deixam, né? Então, mas o grande erro, até que se aprende sobre a lei do pertencimento, o grande erro é achar que porque faleceu, aquele lugar está desocupado. E quando acham que o lugar está desocupado, sabe o que fazem? Querem alguém de uma próxima geração ir ocupar esse lugar. E sempre tem um para ir ocupar aquele lugar. Quando esse um aqui de trás vem ocupar o lugar desse aqui da frente, o lugar dele aqui fica vazio. É onde a vida da pessoa para de ter sentido. Porque ela devia estar no lugar dela, lembra da ordem ou hierarquia. Aí agora vocês estão vendo como que uma lei, está interferindo, nem é interferindo no funcionamento da outra, não é interferindo não. Como que elas se casam, como que elas se juntam como se fossem peças de uma mesma engrenagem. Imagina uma peça com 3 engrenagens, são essas 3 leis que juntas elas vão funcionando para colocar todo o sistema em movimento. Então, quando você exclui, por exemplo, a sua sogra, então só para finalizar, quando essa pessoa assume o lugar dessa outra que faleceu, essa pessoa que fez esse movimento inconsciente, tá, gente? Ninguém sabe que tá fazendo isso, até que você aprende essas coisas, né? Essa pessoa, ela é punida, e a punição vem com os efeitos na vida. Então, é uma pessoa, muitas vezes não consegue ter paz naquilo que decide, não consegue ter sucesso, muitas vezes adoece, porque ela tá vivendo o destino de outra pessoa, e não o próprio destino, e a gente só dá conta de viver o nosso destino. A gente não dá conta de viver o destino do nosso marido, a gente não dá conta de viver o destino da nossa mãe, do nosso pai, né? Então, por isso que muitas mães adotivas sofrem tanto, porque elas querem viver o destino daquela criança, que é um destino mais pesado, né? Elas adotam, mas elas não delegam para a criança viver o próprio destino. Elas querem viver pelas crianças, né? E aí é onde dá tudo muito errado. Na grande maioria das vezes, infelizmente. E aí, quando a gente exclui, por exemplo, a mãe do nosso marido, se a gente faz isso, a gente está criando um lugar vago que alguém pode vir ocupar. Quando o papai dele foi embora, e ele achou que o pai deixou de pertencer, porque a mãe falou muito mal daquele homem, no coração dele, às vezes, ele pensa que o pai deixou de pertencer, e aí aquele homem vive à margem. Ninguém fala daquele ex-marido, ninguém fala daquele pai. E aí no curso, as minhas alunas, elas se veem, então, diante da grande oportunidade e da grande quase que obrigação de falar daquele homem aqui dentro do seu coração. De enxergar aquele homem, de trazer aquele homem excluído para junto.
Então tem um exercício lindo que é onde elas visualizam o seu marido e atrás do seu marido elas visualizam o sogro e a sogra. Por que elas fazem isso? Porque ao fazerem isso, elas estão ajudando o seu marido a curar esse sistema familiar, sem arrogância. E é sem arrogância, tanto que elas fazem isso em silêncio, não tem que ir lá chegar para a sogra, né? Imagina que BO que seria. Vai lá tomar um cafezinho com a sogra, sogra, deixa eu te contar. Sabe aquele moço que a senhora tanto fala que era um mau caráter, que a senhora escolheu muito mal, que abandonou a senhora quando a senhora estava grávida do meu marido, sabe? Pois é, menina, fiz um exercício e eu visualizava o seu filho e atrás do seu filho eu visualizava a senhora e esse senhor aí que eu nem sei a feição dele, mas eu imaginei ele ali. Nossa Senhora, acabou, né, gente? Você acabou de arrumar uma inimiga para 5 vidas. Acabou. Ela nunca mais vai querer te ver. Só que é o lado adoecido dela, porque o lado saudável dela vai se emocionar. Mas ela vai dar o braço a torcer? Vai não. Ela vai querer te implicar, vai achar que você tá louca, ela vai falar que você é macumbeira, ela vai falar que você é maluca, ela vai falar um monte de coisa. Inclusive, começar a pensar que o filho dela casou mal, né? Então, por isso que elas têm que fazer isso em silêncio, até que elas percebam que elas podem compartilhar isso, né? E tem quem nunca vai poder compartilhar isso. E daí? E daí? O sistema familiar tem uma alma e essa alma não é vaidosa. Ela não quer que a gente saia por aí contando. E o que eu faço para esse sistema familiar ter sucesso e ter paz? Gente, que faço o curso. Que eu... Não. É o que uma mão dá e a outra não sabe, entendeu? É bem esse movimento, ninguém tem que saber. Você só faz, porque você está tomando consciência graças ao bom Deus. Tem como a gente que está tomando consciência fazer alguma coisa, então vamos fazer alguma coisa, mas não precisa sair contando. E por que tem que fazer isso? Porque esse marido está convivendo com exclusão, e exclusão faz muito mal. Exclusão tira a força, exclusão faz com que fique desorganizado. Então, uma das tarefas da esposa que quer ter um relacionamento saudável, uma vida saudável, junto com o seu marido, e quer que esse marido se transforme em alguém melhor, uma das funções dela é, de forma humilde, conhecer essas leis e trazer isso para campo e começar a incluir. Né? E se souber que tem um aborto, Marisa, e se eu não souber nada? E se os pais do meu marido já tiverem morrido? E se ele não tiver nenhuma tia para eu poder especular? E você faz o exercício, né, de incluir. Eu incluo, no meu coração, eu incluo todas essas pessoas. No meu coração, todas as pessoas que pertencem ao sistema familiar do meu marido têm um lugar. Aí depois a gente visualiza o marido chegando e a gente falando, olha só que lindo o seu sistema familiar. Todos que pertencem têm direito. Todos, independente de como são, do que fizeram, todos que fazem parte do seu sistema familiar original têm um lugar. Olha que lindo, olha esse mar de gente. Olha que maravilha. Marisa, não estou vendo nada. É porque vocês têm mania de que se a coisa não tiver palpável, né? E aqui, como não é espiritismo, nós não estamos palpando ninguém. Então, você tem que sentir aquele mar de pessoas. Sentir, se entregar. Aquele movimento, né, de quem consegue ir muito além. E consegue perceber que o seu marido realmente não veio do nada. Ele realmente faz parte de uma corrente da vida, onde milhões de outras pessoas existiram antes. Esse exercício nada mais é do que apresentar para esse marido, e às vezes de maneira caladinha, porque também se você for contar muita coisa que você está aprendendo e fazendo, vai parecer maluquice. Para uns, tá? Porque para outros também é a chave que vira assim. O cara vira fã, começa a seguir, começa a assistir panelinha, né? Fábios da vida. Beijo para vocês, maridos. 5D. Outros maridos que ainda não são, né? Maridos de alunas, mas que já acompanham esse trabalho. Muitos maridos cuja chave lá dentro do coração tá virando, porque entendem, né, lá no fundo da alma que isso faz sentido, que estão diante de mulheres que estão apresentando eles para coisas que jamais eles imaginavam que iriam poder, né, ser apresentados.
Então, gente, essa é a importância da lei do pertencimento. A gente respeitar quem pertence ao sistema familiar original. E, para finalizar, 2 minutinhos, quem pertence ao sistema familiar constituído, né? Aí já não entra a sogra, aí já não entra os cunhados, aí já não entram os avós. Sistema familiar constituído, eu e meu marido, os nossos filhos, os filhos que eles trazem, né? Então, os nossos enteados pertencem àquele sistema familiar que a gente constitui. E muitas vezes, quando a gente vai um pouquinho além, a gente acaba sentindo também não o pertencimento, mas a influência de quem veio antes de nós, né? Por quê? Porque pertence ao sistema familiar. Ah, tá. Deixa eu só recapitular aqui. Quem ficou até o finalzinho vai pegar um adendo aí. Parceiros que foram importantes na vida do nosso marido, parceiras, né? E parceiros que foram importantes na nossa vida também pertencem, tá? Então, a mulher teve uma relação sexual e dali gerou um filho, esse filho foi abortado, mas esse homem é um homem importante, é um homem que transformou ela em mãe, mesmo que o bebezinho não possa ter nascido, tá? Deixa eu liberar o comentário aqui, só para a gente ir se despedindo, vocês me contarem se foi boa a aula, se valeu para vocês. Essa não vai ficar gravada, tá? A de amanhã talvez eu deixe gravadinha. Ou talvez eu deixe essa e não a de amanhã. Enfim, vou pensar aqui, quando eu finalizar essa aqui. E amanhã nós vamos fazer um fechamento, tá bom? Se for preciso, a gente faz um perguntas e respostas, ou perguntas e respostas. Eu já ensinei exercício, já ensinei os que eu posso ensinar, né, gente? Porque ao vivo eu não posso ensinar como é ensinado dentro do curso, porque as meninas, as alunas sabem, né? São exercícios demorados, às vezes exercícios que geram muita emoção. Eu não posso simplesmente vir aqui no ao vivo, gerar emoção em vocês e depois ter que desligar a câmera, porque meu filho acorda, pula no meu colo, porque eu tenho outros atendimentos e tudo mais, tá bem? A caixinha de pergunta eu não tô conseguindo, gente, porque eu tô colocando muita coisa em ordem, porque se Deus quiser, ano de 2021 vai ser um ano de muito trabalho e eu quero tudo muito organizado, tá? Então eu não quero abrir caixinha de perguntas e não conseguir responder, tá bom? Então eu tô pensando em fazer esse conteúdo aqui para vocês, abrir a oportunidade de vocês perguntarem, para que a gente não tenha para que eu não tenha que abrir caixinha e depois não conseguir responder, tá? Sábado não tem aulinha. A panelinha é de segunda a sexta, das 6 às 6h30, tá bom? Então, quem pertence ao nosso sistema familiar constituído? Nós, o nosso marido, tá? Muitas vezes, os parceiros anteriores têm interferência, né? Como uma primeira mulher, uma primeira esposa, segunda esposa, às vezes você é a terceira esposa. Os nossos filhos, os nossos enteados, os nossos netos e tudo que vier dali por diante, né? Então, tudo que a gente está construindo agora e deixando aí no mundo pertence ao nosso sistema familiar constituído. Olha só que responsa, tá? Bom demais receber todas vocês aqui. Espero que esteja fazendo sentido para vocês. E quem é alunas, nós temos recadinhos hoje para vocês. Fiquem atentas lá no grupo do Telegram, tá bom? E é isso. Amanhã, então, aproveitando, nós vamos seguir com a panelinha até 24, véspera do Natal. Depois eu tenho 2 semanas aí de férias, onde de fato eu vou descansar, vou me desconectar das redes sociais para poder repor energia e poder começar o ano de 2021, gente, com muito pique, com muita energia, trazendo muita coisa boa para vocês, tá bom? Então, aproveitem, amanhã ainda tem aula e a gente segue depois segunda, terça, quarta e quinta, né? Se não me engano, não sei se o feriado acho que é na sexta, eu acho que é. Enfim, a gente vai até o dia 24 com a panelinha, tá bom? Beijo, uma ótima quinta-feira para todos nós, fiquem com Deus e até amanhã.